Olá, olá. Uma ótima noite para vocês. Para vocês que estão me vendo depois, que estão vendo a gravação, boa tarde, bom dia. Não sei em qual momento que você vai ver essa nossa gravação, mas para quem está chegando aqui agora, uma ótima noite para mais uma das nossas conversas perfumadas, uma conversa perfumada hiper especial hoje, que vai ter até inspiração de acorde que está aqui já, ó. Então, enquanto vocês vão chegando, eu vou comentar um pouco sobre o que são as conversas perfumadas. Elas são um momento aqui, um espaço dentro da FSA Escola de Perfumes, para a gente poder falar de temas relevantes para quem quer aprender a criar perfumes de forma independente ou já faz isso e quer aprofundar os seus conhecimentos. Esse é o grande motivo das conversas perfumadas e é uma delícia a gente poder estar aqui toda semana para se encontrar, para partilhar, para falar de perfume, que é uma coisa tão maravilhosa. Então, uma boa noite para todo mundo que está chegando aí. Então, eu vou me apresentar, porque sempre tem gente que não me conhece. O meu nome é Elton, eu sou farmacêutico, professor de perfumaria, criador da FSA, Escola de Perfumes, que é esse perfil que você está vendo aqui agora. O trabalho da FSA é focado no ensino de perfumaria independente, buscando inspirar nos alunos a busca do equilíbrio entre técnica e inspiração e trazendo liberdade para a exploração de diferentes visões criativas, indo desde o perfume 100% natural ao perfume misto com adição estratégica de isolados. Então, se essa ideia te agrada, se você tem afinidade com isso e quer aprender perfumaria, a FSA está pronta para te receber com muito carinho, tá bom? Então, uma ótima noite aí para todo mundo que está chegando. E hoje é um tema para lá de especial. Eu já estou aqui, ó, com a pilha de livros. Hoje, como vocês viram, o título da nossa conversa é Livros para a Perfumaria e para a Vida, porque eu quero muito falar desse tema. É um tema para lá de importante, mais ainda nos dias atuais, em face de tudo que a gente tem visto aí, com notícias e com coisas que a gente vê ao longo do dia a dia. Então, livros para a perfumaria e para a vida. Vou trabalhar com alguns momentos com vocês. Primeiro quero contar o motivo dessa conversa de hoje e falar um pouquinho da minha história com os livros. Depois eu quero falar dos benefícios da leitura na nossa vida, o que daria uma semana de conversas, mas eu vou tentar trazer aqui de uma maneira mais resumida, para aí sim passar para as minhas indicações. 3 livros para perfumaria e 3 livros para a vida. E a gente vai encerrar falando da literatura, a interface literatura-perfume, literatura como fonte de inspiração, onde eu já vou começar aí a deixar vocês muito curiosos para o que vai acontecer na quinta da semana que vem, que é o encerramento das lives da FSA do ano. E vai acontecer, eu vou anunciar uma coisa muito épica que vai acontecer no ano que vem, tá? Então, já se prepare. Uma ótima noite para todo mundo que está chegando aí. Minhas alunas, outras pessoas que também estão aqui no canal. Vamos começar. Primeiramente, eu vou explicar para vocês o porquê desse tema, o porquê dessa conversa perfumada desse tema. Já tem um tempo, claro, que algumas alunas, algumas pessoas me perguntam assim, faz uma live sobre livros, indicações de livros. Quem é meu aluno tem uma bibliografia básica que eu normalmente indico, básica e complementar, com vários livros, na verdade. Tem cabelo caindo aqui no meu rosto. E já tem muita indicação no meu curso Coração de Perfumista. Eu comecei o Clube do Livro esse ano e para o ano que vem, inclusive, já tem livro marcado. Daí, esse assunto é muito importante para mim, já há um tempo, mas o grande gatilho dessa conversa foi uma conversa que eu tive há pouco tempo atrás com uma amiga que, assim como eu, também adora ler, e a gente estava trocando figurinhas sobre o assunto, e aí ela me perguntou se eu estava sabendo dos livros censurados e livros que estavam sendo censurados ou proibidos em países como os Estados Unidos e também aqui no Brasil.
Eu disse que eu não sabia. Eu tinha ouvido alguma coisa ou outra de movimentos de censura com relação a certos conteúdos e a certos livros, mas eu não sabia que isso, a quantas andava essa questão. E aí eu levei uma surpresa muito grande quando eu fui entrar num site onde a gente compra livros usados, um sebo virtual muito conhecido, quando eu me deparo com uma ala, uma seção de livros proibidos. Aquilo chamou a minha atenção e eu achei uma coincidência pelo que a gente tinha acabado de conversar. E aí eu fui olhar o que eram os livros proibidos. E aí, na apresentação, livros que, de alguma forma ou de outra, estavam em vias de ser censurados ou proibidos. Tá? Tinham discussões acerca disso. Qual não foi a minha surpresa? Primeiro, que eu tinha lido praticamente todos os livros que estavam ali, os livros proibidos. Mas eu fiquei muito, muito surpreso e muito assustado. Vou até comentar um pouco sobre isso, porque um dos livros proibidos que está lá fala um pouco dessa coisa de proibição do próprio livro, porque vários livros que estavam ali naquela lista, mais para frente eu vou falar de alguns títulos, eles são livros que basicamente fazem pensar, são livros provocadores que trazem ali realidades distópicas, desconfortáveis, que fazem a gente abrir muito a cabeça. E na hora que você vai olhando os títulos ali, você entende que tem ali por trás daquilo um viés que está indo contra, por exemplo, a certas minorias que já são muito atacadas. Como eu disse originalmente aqui, no primeiro momento, livros que abrem a cabeça da gente. Eu vou comentar um pouco mais na hora que eu fizer a indicação dos livros da vida, que eu incluí um dos livros proibidos. Daí pra gente fazer uma live só sobre os livros proibidos. Mas esse é o meu grande motivador para a gente fazer essa nossa conversa. Eu falei assim, já está na hora então de falar, ainda mais por causa de um absurdo gigantesco desses, é hora da gente falar de leitura. Eu não poderia deixar de falar de leitura, não apenas por amar a leitura, mas também por ser um educador que vem aí da experiência da universidade, que dou muito valor para isso, e sei o papel que a educação e os livros, como essa parte fundamental da educação, fazem na vida da gente. Quando eu era criança, gente, eu não era muito ligado a ler livro, não. Mas eu tive um tio, o meu tio é vivo, ainda não tive, né? Eu tenho um tio muito especial, o nome dele é Ivamar, e ele foi quem me inspirou a começar a ler. Ele me entregou um livrinho para eu poder ler, me perguntou o que eu achei. Eu lembro que ele tinha uma estante enorme que eu achava lindo, e falei para mim mesmo que um dia eu teria uma estante minha, e hoje eu tenho essa estante, que agora vai ter que ter uma ala de livros proibidos, é óbvio que eu quero ter todos eles, ou pelo menos a maioria. Mas eu lembro que na infância teve um livro que me marcou muito, e eu tenho esse livro, aí de curiosidade eu trouxe para vocês verem. É um livro que era de uma série de livros. A série se chama Escolha a Sua Aventura, e é o livro esse aqui, ó, De Balão ao Deserto do Saara. É um livro super antigo, tá com aquele cheirinho de livro antigo. Por que eu gostava tanto desse livro? Quando eu tive contato com esse tipo de livro, eu fiquei fascinado, porque é um livro que você lê até um certo ponto. São 3 amigos que estão de balão na França, com o cachorrinho, e num dado momento esse balão tem uma tempestade chegando e eles têm que decidir o que fazer. E a partir do momento em que você decide uma coisa ou outra, o livro te pede para ir para uma página ou outra. Daí você vai caminhando, o livro vai te dando escolhas. E aí o livro tem uns 40 finais diferentes, e toda vez eu voltava para começar a ler de novo o livro, para ir para caminhos diferentes. Eu achava esse livro sensacional, e aí eu fiz questão, eu consegui encontrar para comprar, e aí ele faz parte da minha biblioteca, ó, tá? Coleção Vagalume é outra coleção, tá? Esse aqui chama Escolha a Sua Aventura. Tá bom? Então, eu passei por isso, mas depois, quando eu comecei a dar aula em Ouro Preto, na época de mestrado e doutorado, eu ficava muito com literatura técnica.
Eu não tinha tempo praticamente para ler outro tipo de literatura, um livro ou outro aqui e ali, mas foi quando eu comecei a trabalhar como professor substituto na UFOP que eu resgatei, eu tive a participação de uma amiga que é escritora também nisso, a gente conversava muito sobre livro, a gente se conheceu numa Bienal, aliás, e aí eu comecei a fazer os clubes de leitura com os meus alunos da UFOP, que, claro, num primeiro momento não tinham muita presença, porque os alunos, já nesse movimento que a gente vê hoje, indo muito para a ideia das telas e não tanto para o livro em si. Mas eu lembro que eu tornava o Clube do Livro obrigatório valendo 10% da nota. E aí eu obrigava mesmo os alunos a participarem, não tanto no sentido de ser autoritário, mas mais no sentido de mostrar para eles o benefício que aquilo representava. E era muito divertido. Os alunos que mais resistiam, quando terminava o Clube do Livro, eles vinham para conversar comigo e me agradecer, falando que esse livro aquele tinha mudado a vida deles, que eles tinham amado. Então aquilo me deixou mais feliz ainda. Com os meus alunos de perfumaria, eu não tinha feito isso até então, não achei que ninguém fosse dar muita bola, mas eu fiquei muito feliz porque o pessoal, os alunos do Coração de Perfumista, toparam a ideia e tanto é que a gente já vai ter um segundo Clube do Livro no ano que vem. E agora vai virar atividade obrigatória, não mandei vocês me estimularem. Uma boa noite para todo mundo que está chegando aí depois. Estamos falando de livros e eu estou contando aqui o porquê do tema para agora em si falar um pouquinho para vocês, trazer o meu estudo sobre os benefícios da leitura. Eu sei que para muita gente isso é óbvio, mas estamos numa época em que o óbvio tem que ser dito mais de uma vez, até por causa do grande excesso de falta de atenção das pessoas. Vamos falar então dos benefícios da leitura. Eu separei 3 classes de benefícios. Os primeiros deles são cognitivos e mentais, depois emocionais e sociais e, por fim, benefícios de conhecimento e aprendizado. Vamos entender e discutir um pouco mais sobre isso. Para a gente entender a magnitude do quanto é importante a gente estar aqui esta noite, ou a qualquer momento que você vá me ver, e a magnitude do quanto que é importante a gente falar de leitura no Brasil de 2025. Isso é uma coisa, é um serviço de utilidade pública, que a gente está aqui nessa conversa para poder refletir e espalhar isso com as pessoas que a gente conhece, porque a mudança só acontece na gente mesmo. A gente não consegue mudar o mundo, mas a gente consegue se mudar, e ao se mudar, o mundo da gente muda também. E a leitura é uma grande aliada nessa mudança interna que reflete no externo. E eu nem estou falando de nenhum tipo de leitura espiritual, desse tipo não, tá? Embora eu goste também. Mas aqui é mais amplo que isso, é mais complexo do que isso, tá bom? Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu estou preparando para vocês no final. Então vamos lá. Primeiros benefícios, né? Cognitivos e mentais. Eu vou ler aqui, tá? Minha colinha, porque é muita coisa para lembrar, felizmente, porque são muitos e muitos benefícios da leitura. O primeiro benefício é o aumento de vocabulário e melhoria da comunicação. É claro, porque quando a gente está lendo um livro, a gente é submetido, a gente conhece diferentes palavras e diferentes estruturas de frases, o que obviamente vai aumentar muito o nosso vocabulário e também a nossa maneira de se comunicar. Isso vai nos dar mais versatilidade, vai trazer uma comunicação para nós muito mais rica, exatamente por causa dessas palavras e estruturas diferentes que a gente tem contato quando a gente lê um livro. Isso é muito importante para nós, seja na comunicação escrita, seja na comunicação falada. Isso ajuda muito a gente a escrever melhor. A língua portuguesa é uma língua que tem desafios. Vocês veem que às vezes a gente fica se perguntando, nossa, essa palavra escreve como? Isso é muito comum, é uma coisa típica da nossa língua, e ler também ajuda nisso, né? Nesse sentido. Segundo benefício cognitivo e mental. Esse é muito importante para os dias atuais, que é o aumento da concentração e do foco. Por quê? Quando você está ali, né, lendo um livro,
o seu cérebro ele vai se treinando em manter a concentração, porque ele precisa estar concentrado e focado. Você está ensinando para o seu cérebro, ao ler, como se concentrar e se focar. E no nosso mundo de hoje, com esse excesso intenso de informações, essa é uma habilidade para lá de valiosa. Eu imagino que vocês concordem com o que eu estou dizendo. Esse é o segundo benefício cognitivo e mental. Terceiro é o aumento da memória. Sim, isso tem um impacto muito importante na gente melhorar a nossa memória. Por quê? Quando você está lendo um livro, você, querendo ou não, se obriga a lembrar dos detalhes que estão acontecendo ali, do enredo, das personagens, do que foi falado. Você pega um livro para ler hoje, você lembra que ontem você tinha lido isso, ou uma menção que uma personagem faz de um dado ponto. Realmente eu li isso aquele dia. Então a memória ela vai sendo trabalhada também e é um outro benefício cognitivo mental muito importante que a leitura traz para nós. E por último, dos benefícios cognitivos e mentais, que na minha opinião é um dos mais vitais da gente estimular incessantemente, incansavelmente a leitura, e é grave, muito grave nos dias atuais, é o estímulo ao pensamento crítico. Eu estou falando grave, muito grave, eu poderia ficar falando aqui por uma meia hora do quão grave é o fato de a gente não ler, ou ler cada vez menos, no que impacta o desenvolvimento do pensamento crítico. O pensamento crítico vem porque quando você lê um livro, você tem acesso a diferentes perspectivas. E essas diferentes perspectivas te ajudam a fazer análises, a questionar. E isso é muito fundamental na nossa sociedade, porque com isso você vai passar a ter conclusões próprias. E o que eu estou falando aqui agora é algo extremamente perigoso. Perigoso quando a gente pensa em eventuais estruturas que por algum motivo ou outro querem controlar as massas. Quando você tira o pensamento crítico, você torna essa massa de população muito mais fácil de manipular, de manobrar. Pessoas que pensam, pessoas que têm pensamento próprio, que sabem analisar e questionar, são pessoas menos conduzidas, são pessoas que têm uma autonomia maior para poder fazer melhores escolhas. Daí esse ponto para mim é fundamental de ser destacado nos benefícios cognitivos e mentais da leitura. Desses aqui, todos são importantes, mas eu trago um destaque extremamente grande para esse estímulo do pensamento crítico, tá bom? Por isso que é muito importante a gente estimular a leitura em todas as faixas da população. É claro que o estímulo à leitura, você não pode simplesmente chegar para uma pessoa que não está acostumada a ler e me colocar um Dostoiévski, né? Não é bem assim. Você vai tendo caminhos, e eu não sou um especialista no assunto, eu sou uma pessoa que ama muito leitura. Mas o fato você não chega para uma pessoa e coloca uma obra densa, complexa, você vai entendendo aquela pessoa, vai sugerindo uma coisa aqui e ali, para aos poucos a pessoa ir se acostumando. É muito diferente você chegar para uma pessoa, por exemplo, e colocar Proust para a pessoa ler logo de cara. Pode ser que isso não dê muito certo, pode ser que dê, mas de um modo geral não, por ser um tipo de leitura mais descritivo, mais detalhado. Você começa com coisas mais objetivas, mais pequenininho, um romance bonitinho, não tem problema nenhum. Tudo tem contribuição. O livro mais fininho de romance, um conto pequenininho já faz toda a diferença da pessoa aí se adaptando e se acostumando, tá bom? Depois eu vou abrir o espaço para vocês comentarem de livros importantes para vocês, tá bom, gente? Mas no final, vão pensando aí. Próximos benefícios emocionais e sociais. O que eu quero dizer com isso? Vamos para o primeiro. Diminuição do estresse e ansiedade. O que isso significa? Que quando você está lendo uma história, um tema interessante,
Isso te ajuda sim a relaxar diante dos desafios do dia a dia. É uma forma de, às vezes, você estar numa realidade que é mais desafiadora, o livro vira para você aquele seu refúgio, aquele seu momento de escapar um pouco da realidade, entrar naquele mundo ali de fantasia, mesmo que não seja uma obra de fantasia. Daí isso sim reduz o estresse e a ansiedade. É muito importante de benefício emocional e social. O segundo, que para mim, desses aqui eu vou falar de 3, o segundo dos benefícios emocionais e sociais, para mim, é o mais importante, que é o aumento da empatia. Prestem muita atenção nisso aqui, porque junto com o aumento do pensamento crítico, esse para mim é um dos pilares, que é o seguinte: quando você conhece diferentes personagens, diferentes perspectivas, dores, desejos, motivações, você começa a entender mais o universo do outro. E isso te ajuda a ter empatia no dia a dia com as pessoas. E aqui a gente entra num ponto muito importante, que é essa coisa dos livros, né, que são censurados ou proibidos. Muitos deles têm personagens que são controversas. E a gente, às vezes, não gosta daquela personagem, fica irritado, mas isso é interessante se você entende que aquilo ali é uma obra e que você não é obrigado a se tornar aquela personagem porque você não concorda com o que ela fez. Isso aí é um pouco de ingenuidade da cabeça da gente, até um pouco de imaturidade. O livro é uma obra, mesmo que seja baseado em fatos reais, você não é obrigado a ser aquela personagem. É um ponto de vista que está sendo apresentado. Voltar, tá bom? Ó, voltou. Aqui em Ouro Branco, infelizmente, é assim, tá, gente? Cai uma gota do céu, a luz começa a ir embora. Então eu espero que vocês ainda estejam me vendo. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Só um instante, tá? Espera aí. Só um minutinho. Estamos no escuro totalmente agora, né? Tem que esperar um pouquinho, tá, gente? Vamos esperar um pouquinho. Eu desapareci. Vamos ver quantas vezes a luz vai embora. Só um minutinho, tá? Falem para mim, vocês estão me vendo ainda? Quem tá aí? Tá tudo ok? Tá dando para me ver normal? É porque eu estou usando agora a internet do telefone, né? Já voltou? Ótimo. Ok. Aqui é assim, infelizmente. Me desculpem aí, mas foge do meu controle, tá? Vamos lá. Eu tive um caso muito interessante no Clube do Livro da FSA, que foi o livro O Perfume, de uma aluna minha que contou pra gente, mais de uma na verdade, que ela ficou com muita raiva do Jean-Baptiste Granouille, que é o protagonista lá do livro O Perfume, mas ela trouxe um ponto de vista extremamente interessante, porque apesar de ela ter ficado muito incomodada com o que ele fez com aquelas moças, ela se permitiu entender o que aquela personagem estava fazendo a partir de uma premissa da própria história de vida da personagem. E aí a gente teve uma conversa muito legal no Clube do Livro de entender que, claro, a personagem poderia ter escolhido outros caminhos, mas como que a vida muito abusiva que aquele cara viveu pode sim ter influenciado no fato dele ter feito as coisas que ele fez. Então essa ideia da empatia, a gente desenvolver a empatia ao conhecer personagens, as suas motivações, isso é muito precioso, gente. É muito precioso num mundo onde hoje muitas pessoas, ao se esconderem atrás de uma tela, com perdão da palavra, vomitam o que vem na cabeça sem ter um pingo de crivo de quem que está do outro lado ou o que está de fato acontecendo. Daí, aqui eu estou sendo crítico mesmo, diretamente, porque eu morro de preguiça quando eu leio certos comentários sobre determinados temas de gente ignorante, que se beneficiaria muito da leitura de um bom livro. Como a maioria dos livros proibidos que está lá, né, no site que eu mencionei para vocês. Quando eu li Lolita, do Nabokov, por exemplo, eu me senti extremamente desconfortável com a história. Não sei quem já leu Lolita, né? Nossa, eu me senti muito desconfortável,
Mas eu olhei para aquilo ali e tentei entender, Elton, calma. Isso aqui é uma história, olha o contexto geral, ainda que seja para você dizer, nossa, é um comportamento que eu nunca quero ter na minha vida, sabe? Então, é só um exemplo, para vocês entenderem o que eu quero dizer com essa coisa da empatia. O terceiro benefício emocional e social é a qualidade do sono. Por quê? Muito bem. Aquele hábito de ler um pouco antes de dormir. O cérebro entende esse ato de ler livro físico, não é ler o celular, não. É ler na página mesmo, tá? A gente tem hoje o Kindle, né? Eu tenho meu Kindle aqui, que tem aquela iluminação que lembra muito uma página, mas é muito... Eu não sei se o Kindle também funciona para isso, nunca testei. Mas a leitura do livro antes de dormir, o corpo entende aquilo como parte do ritual do sono e já vai entendendo que você está indo para o relaxamento de dormir. Então, o livro também, a leitura, melhora muito a qualidade do sono. Tá? E aí, independente, a Maria Célia está falando aqui que ela gosta de livro físico, eu também gosto muito, Maria Célia. Só que no meu caso, por exemplo, eu tive que me abrir aos livros digitais, aí eu uso o dispositivo de leitura, porque para mim funcionou muito bem. E no meu caso, como eu leio muitos artigos técnicos, eu estava gastando uma fortuna com impressão, e aí o dispositivo está me ajudando muito. E tem uma questão do acesso também. Tem livros, por exemplo, que a gente não consegue comprar no Brasil e a versão digital a gente compra. Mas isso aí é uma questão muito pessoal, né? A Estela está trazendo uma perspectiva bacana aqui, ó, que ela também tentou se colocar no lugar do Granui e não conseguiu ter sentimentos ruins em relação ao personagem. E isso demonstra que você se permitiu trabalhar a sua empatia ao ler o livro. E esse é um ponto fundamental. Porque não é porque a gente não gosta de uma determinada personagem que a gente vai banir o livro. Se você não quer ler, tudo bem. Eu já tive livros. Atualmente eu já me permito fazer isso. Eu não sei se vocês fazem. Se eu começo a ler um livro e eu não gosto, eu desisto. Eu largo para lá. Eu entendo que não é o momento de eu ler. Hoje eu já me permito para fazer isso, sabe? Mas não significa que, por exemplo, nossa, não leia esse livro. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. E, por fim, os benefícios de conhecimento e aprendizado. Esses são meio óbvios, principalmente da parte técnica. O aumento de conhecimento. Por quê? Outro ponto importante. Que você tem ali nos livros fontes de informações variadas e isso, claro, vai aumentar o seu repertório de conhecimento sobre uma série de assuntos. E isso vai ter um papel fundamental, né? Porque você vai, inclusive, eu mencionei agora que eu tenho um pouco de preguiça de certos comentários ignorantes que a gente acaba vendo, e muitas vezes ligados a fatos que não existem. A literatura vai ajudar muito, por exemplo, a literatura não ficcional, literatura técnica, informações, vão ajudar a gente a ter dados fidedignos que vão nos permitir dar informações e opiniões mais assertivas, ok? Tá? Outra, o aprendizado contínuo. Quanto mais a gente vai lendo, a gente mantém o nosso cérebro ativo, porque ele vai querendo aprender mais e mais e mais. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, você às vezes, eu estou lendo um livro muito bacana, que volta e meia ele menciona por exemplo, um prédio que tem numa cidade da Itália. Eu acho aquilo legal, eu vou e pesquiso aquela cidade. Ou seja, olha que interessante, o nosso cérebro ele vai querendo aprender mais, e isso aí é maravilhoso, só vai aumentando. Um ponto interessante. E na questão profissional, é óbvio, quanto mais você aprende, quanto mais você lê e obtém informações, você vai tendo cada vez mais capacidade de fazer análises, mais conhecimento no seu domínio, e isso, claro, vai te abrindo mais portas profissionais. Isso é muito importante, muito fundamental. Ó, vocês estão colocando aqui que a Van comenta que hoje ela se permite deixar um livro, a Estela também, deixar em stand-by.
Alguns ficam pela metade, aguardando o meu momento certo de entendimento e amadurecimento sobre certos temas. Ótimo. Eu acho bacana isso, essa coisa da gente não se sentir obrigado a ler um livro até o fim, porque a gente começou. Casos e casos a gente poderia dar de exemplo disso. Isso é muito interessante, assim como o fato de reler o livro tempos depois e perceber que está lendo como se estivesse lendo um livro novo. Isso é maravilhoso, já deve ter acontecido com vocês. E é incrível, porque a gente mudou ao longo do tempo, e esse livro que agora parece novo é porque a gente agora tem uma nova perspectiva. Isso é muito comum com os grandes clássicos. Eles têm essa peculiaridade. No final da nossa conversa, eu vou agora falar dos livros, vou falar de começar já a entrar nas partes específicas de indicação, mas antes eu só quero passar um pouco por esses benefícios que a gente está falando. Eles vão ter, dependendo do tipo de livro, a gente vai ter coisas ainda mais específicas. Existem vários gêneros de livro, vários gêneros de leitura, mas existem 3 que são grandes organizadores, que são a ficção, a não ficção e a poesia. E o que isso pode nos beneficiar na perfumaria? Esse é o ponto que eu quero fixar aqui, de cada um desses gêneros. A gente pode usar os 3 com muito proveito na perfumaria e na vida. Vale muito destacar. Falando um pouco do ponto de vista da ficção, que está normalmente representada pelos romances e contos. A ficção, ela vai ajudar muito a gente naquela questão da empatia, ela vai ajudar a gente, além da empatia, porque a ficção ela é muito forte, o ponto principal da ficção é essa coisa da empatia que eu falei, que eu queria muito destacar. Um outro ponto que vale destacar na ficção é a criatividade, porque às vezes você vendo o que uma personagem faz para resolver uma coisa, aquilo te ensina para a vida. Isso é muito interessante, muito bacana. Às vezes você se depara com uma personagem que diante de uma coisa que você vive, ela agiu de um jeito que você nunca tinha pensado e aquilo te inspira a fazer algo parecido. Olha que coisa sensacional. Dentro da perfumaria, eu vou comentar daqui a pouco, mais para o finalzinho, como que os diferentes gêneros podem fazer parte do mundo de criação de perfumes, assim, com uma provocação e um spoiler que eu vou dar no final. Mas isso para ficção. Para não ficção, a gente vai estar lidando principalmente com artigos, a gente vai estar lidando com livros técnicos, por exemplo, ensaios. A não ficção, ela vai, obviamente, trazer conhecimento. Ela vai trazer para a gente aquela questão que eu falo do pensamento crítico, também vai ajudar muito, tanto a ficção quanto a não ficção, na verdade, mas ela vai trazer uma coisa que eu gosto muito, que eu já falei, do ponto de vista específico da não ficção, que é essa coisa da gente ter mais background para poder falar de alguma coisa. Para você falar de certos assuntos, você não necessariamente pode simplesmente sair dizendo o que vem à sua cabeça a partir de nenhum lugar. Então a não ficção ela vem ajudar muito a gente nesse sentido, a ter esse embasamento e pensamento crítico para a gente poder viver e conversar sobre os mais diversos assuntos. E por último, dos grandes gêneros, a poesia. Poesia que não é todo mundo que é muito fã, mas normalmente quem é e quem aprende a gostar ama apaixonadamente. A poesia ela tem um estilo bastante característico, ela tem uma forma mais específica que vai... Por que a poesia é muito importante para a nossa vida? E no caso da perfumaria, ela vai ser vital. Porque a poesia, que está representada aí pelos poemas, pelos versos, ela vai trabalhar em nós, ela vai aprimorar em nós a sensibilidade e a linguagem. Eu tenho uma metodologia de trabalho que eu uso com os meus alunos, que ela se chama Poesia do Cheiro, que hoje acabou virando a filosofia da FSA. Mas a poesia do cheiro, que não é escrever poesia,
ela trabalha muito isso nos alunos, que é o olhar para o mundo com mais sensibilidade, olhando, treinando no aluno essa visão mais sensível do mundo, que pode, obviamente, virar perfume, virar acorde, virar perfume, ok? Então a poesia, para nós, na nossa vida, ela vai aumentar muito a nossa sensibilidade estética, que é a gente ver a beleza de forma mais clara em lugares que eventualmente às vezes a gente não via. Na poesia, a gente vai trabalhar, por exemplo, uma coisa muito importante, que é a capacidade de percepção conotativa, que é você entender o que está nas entrelinhas, é você interpretar as coisas. A poesia ajuda muito nesse sentido. Tem alguns poemas que tem um tipo de poema que é o meu favorito, na verdade, que é o haikai. Vocês já devem ter ouvido falar, que é um tipo de poema de origem japonesa, que trabalha com elementos ali da natureza e tem uma métrica específica que constrói imagens. É muito bonito o haikai, é um dos tipos de poema favoritos meus. Depois vocês pesquisem haikai. O Paulo Leminski é uma referência muito importante que a gente tem em haikais. E ali, num haikai, eu fui colocando haikai aqui nas publicações da FSA. É muito bonito porque você tem ali aquele texto pequenininho, mas que traz para você uma imagem, e é tão bonito, tão forte. Mas a gente vai ter diversas referências aí de poesia. A gente vai ter o Carlos Drummond de Andrade, a gente vai ter o Fernando Pessoa, a gente vai ter a Flor Bela Espanca, que eu adoro os textos dela, a gente vai ter a Cora Coralina, a gente vai ter o Rumi, que é um poeta persa que eu adoro. Eu tenho 2 livros dele aqui, depois eu vou abrir o meu Kindle. Deixa eu ver, acho que vai abrir rapidinho. A parte de poesia, eu sei que ela tem aí os seus desafios. Deixa eu ver se ele está fácil aqui, o livro do Rumi. Deixa eu ver. Acho que está aqui, ó. Deixa eu achar para vocês. Tem um livro do Rumi que chama A Dança da Alma. Lindo, esse eu já comecei a ler, tá aqui no meu Kindle, porque eu gosto muito dos poemas do Rumi. A poesia, então, eu sei que ela é mais desafiadora, mas é algo que, se você está aqui no mundo da perfumaria, seria muito interessante, guarda isso que eu estou falando, seria muito interessante você começar a dar uma olhada em alguns poemas, porque isso vai, sem sombra de dúvida nenhuma, ajudar você a criar melhores acordes e perfumes. Eu não tenho a menor dúvida, até porque eu vejo sempre as minhas alunas, os meus alunos, quando eles apresentam os seus projetos de briefing, eu vejo como que aqueles alunos que se dispõem a ler mais, a explorar essa veia, eles criam briefings mais potentes. Isso é muito bonito, é muito especial, tá? Então, esses 3 grandes gêneros, que vão aí depois ter outras divisões, mas isso, o que importa para nós, ficção, não ficção e poesia, vão ser fundamentais para a gente trazer para a nossa vida técnica e inspiração. Eu estou sempre falando desse equilíbrio aqui. Então, quando você pensa na não ficção, ela vai ajudar muito a parte técnica, e na ficção e na poesia a gente vai ter muito a ideia da inspiração. As 3 juntas é só alegria. Agora eu vou falar dos livros, eu vou fazer as indicações de livros que eu quero falar para vocês. Eu trouxe 3 de perfumaria e 3 para a vida. Eu poderia trazer muito mais, vocês podem imaginar que o meu grande desafio para a noite de hoje foi eu escolher só 3. Eu fiquei um tempão para qual que eu ia falar, né? Então esses são os da vida, que eu não vou falar agora, e esses aqui o da perfumaria. São 2 da perfumaria, físicos, e um que está no Kindle, que eu vou falar agora. Então, 3 livros, deixa eu só pegar aqui as minhas anotações. Aqui. Primeiro livro de perfumaria, um livro mais técnico, um livro de uma autora brasileira maravilhosa. E se você já ouviu falar desse livro, tá tudo bem, mas eu sei que tem muita gente que ainda não leu, já ouviu falar, mas ainda não leu. É esse, o da Renata Ascar, O Brasil Essência, a Cultura do Perfume. Esse meu é o mais antigo, ele está na 3ª edição hoje.
Hoje, assim, 2025 ele foi lançado a terceira edição. Esse aqui é de 2001, o segundo foi lançado em 2016. A Renata Ascari é uma especialista em fragrâncias aqui do Brasil, que escreve lindamente. É referência obrigatória para os meus alunos, ele está lá na bibliografia básica e é obrigatório para todo mundo que quer estudar perfumaria de fato, que não só acha que fazer um curso no fim de semana é virar perfumista, né, gente? Porque o que ele vai fazer? Ele vai trazer para a gente cultura do perfume. Porque a Renata, aqui no livro dela, e a terceira edição tem temas ainda mais atuais, como a IA, por exemplo, mas eu vou falar desse, que é o que eu tenho aqui. São dois pontos fundamentais que a Renata traz, que para mim é obrigatório para todo aluno de perfumaria, que é a evolução histórica do perfume. É riquíssima o que a Renata traz aqui. O livro é lindo, ele é muito bem ilustrado, vocês podem ver, olha que coisa mais linda. Ele vai passar por diferentes momentos históricos, diferentes civilizações e o uso dos aromas, e isso já é uma coisa maravilhosa. Segundo, que eu acho fundamental, a Renata vai trazer um panorama da história do perfume no Brasil, porque a gente vê em muito livro de perfumaria, e eu já tenho vários livros de perfumaria que estão em inglês, estão em francês, mas quando a gente pensa num livro desse como a Renata, que além da história clássica da perfumaria, traz também o panorama da história do perfume no Brasil, a gente tem que parar para prestar atenção, porque é muito importante. Não adianta a gente falar em valorizar a perfumaria nacional sem entender também o contexto de onde ela vem. Isso vai ajudar a gente até mesmo a trabalhar essa identidade de uma forma bastante mais assertiva, na minha opinião, pelo menos. Então, esse livro é a minha primeira indicação, tá? Está hoje na terceira edição. Vocês conseguem comprar esse em sebos. Tem até versão digital do segunda edição. E para mim, esse meu aqui, ele tem um cheiro gostoso, sabe? E não é cheiro de livro antigo, não. É um cheiro gostoso dele mesmo, que veio. Então essa é a minha primeira referência, um livro técnico de perfumaria. Ele é grandão, tá, gente? E ele tem bastante coisa para ler. É uma tarefa, assim, que vale a pena ser feita. Porque cultura e história da perfumaria é fundamental para quem quer fazer perfume melhor. Então vocês fiquem de olho aí, porque essa é a minha primeira indicação para a perfumaria. O segundo livro é um livro de uma historiadora e biógrafa, que é a Tilar Mazeu. Ela trabalha muito com a história do luxo, né? E é O Segredo do Chanel número 5. É esse livrinho aqui, ele não é muito grande. Essa autora ela é muito conhecida por um outro livro que ela conta a história que chama A Viúva Clicquot, que fala daquela marca lá de champanhe. E no Segredo do Chanel número 5, por que eu considero esse livro um livro tão importante na bibliografia do estudante de perfumaria? Porque o número 5, ao longo da sua evolução, desde 1921, quando ele é lançado, ele vai passar por tantas e tantas e tantas coisas que ele vai chegar ao ponto, inclusive, eu já falei isso na live do número 5, que ele transcende o fato de ser um perfume, ele vira um ícone cultural. E a gente que estuda perfumaria, entender esse processo de transformação, desde a concepção do perfume, porque a Tilar Mazeu ela traz isso aqui, ela conta do perfumista Ernest Beaux, do encontro dele com a Gabrielle Chanel, a visão dela sobre o que ela queria com esse perfume e como que isso está relacionado com a própria visão dela do impacto no mundo da moda. As matérias-primas, o jasmim de Grasse, por que esse jasmim é tão importante no número 5? O aldeído, e o que o aldeído teve a ver? Por que o Chanel 5 no pós-guerra? O quanto que ele foi subversivo, o quanto ele representa a memória, o quanto ele se reinventou. Na minha opinião, é um dos livros mais importantes assim que eu poderia indicar. Principalmente, eu estou tendo cuidado aqui de trabalhar com pessoas que não têm ainda muito conhecimento nessa indicação. Não vou trazer aqui livros avançados, porque foge do nosso propósito aqui nessa live. Mas, nem por isso, eu vou trazer livros que não têm importância real.
E O Segredo do Chanel número 5 é um desses livros. Recomendo muito que vocês leiam para poder entender o quão maravilhosa é a perfumaria, no sentido de que o perfume ele extravasa o ato de ser um simples frasco, um simples produto, e ele vira uma mensagem, um significado. Isso é mais importante do que você possa estar imaginando ao me ouvir falar. Por isso, literatura obrigatória, O Segredo do Chanel número 5. Ok? Gisele, querida, depois você assiste desde o início, tá? Mas eu acho que você chegou na hora dos livros mesmo. Depois você volta, porque vale a pena a conversa inicial. O terceiro livro, gente, é eu de novo falando do meu ídolo. Vocês sabem quem é o meu ídolo na perfumaria, né? Essa altura do campeonato vocês já devem saber. Ou pelo menos já desconfiarem de quem que eu vou falar, né? Deixa eu só... É porque esse eu tenho no dispositivo, no Kindle, tá? Alguém aí desconfia? Bom, quem falou Jean-Claude Ellena acertou, porque o terceiro livro que eu vou indicar, vocês vão ver a capa dele aqui, ó, não vai estar muito bom, né? Eu só encontrei ele em inglês, tá, gente? Tem um outro livro do Ellena que tem em português, que é o Diário de um Perfumista, mas esse aqui tá em inglês só. É o Perfume, The Alchemy of Scent, do Jean-Claude Ellena, um dos grandes perfumistas aí dos últimos tempos, que foi perfumista da Hermès por muito tempo, criou obras-primas, como eu vou falar numa live do ano que vem, que é o Un Jardin sur le Nil, que eu tenho aqui. O Ellena, eu sou fã descarado dele, vocês já sabem disso, e eu quis trazer então esse livro dele, que é de 2011, vocês encontram então tanto o livro físico quanto o eletrônico, e nele o Jean-Claude Ellena ele vai trazer muitos pontos de vista interessantes, tanto de aspectos da indústria, como aspectos da arte e do ofício de ser perfumista, com a perspectiva única dele. Ele tem um olhar bacana demais, ele fala de perfume de forma muito bonita. Quem já leu o Diário de um Perfumista sabe disso. E assim, o Perfume, The Alchemy of Scent, ele é muito bacana, ele vai trazer diversas perspectivas do Ellena sobre isso, e com um destaque muito importante, que ele traz uma paleta que ele recomenda, uma coleção, com diversas notas naturais e sintéticas que ele traz nesse livro. Para mim, uma das grandes preciosidades desse livro é essa paleta que o Ellena coloca lá. Diversas notas extremamente interessantes, e é bacana demais a gente entender o que esse grande perfumista traz como matérias-primas que ele considera importantes. Daí, esses 3 livros, O Brasil Essência, A Cultura do Perfume, da Renata Ascar, O Segredo do Chanel número 5, da Attilar Mazel, e Perfume, The Alchemy of Scent, do Jean-Claude Ellena, são os meus 3 livros para a perfumaria. Os meus alunos que estão aí sabem que eu indico outros, mas esses 3, nessa curadoria que eu fiz aqui para a gente falar, são livros aí magníficos para você ler, principalmente se você quer aprender a fazer perfume ou já faz e ainda não leu. Tudo bem até aqui? Vocês já conheciam todos eles? Depois vão me contando aí que eu vou lendo, tá? Agora a gente chega numa parte que eu gosto demais, já estou indo para o final, que são os livros da vida, as indicações de livros para a vida. É claro que eu estou trazendo, gente, e aqui vocês vão me dar a liberdade de fazer isso, estou trazendo uma perspectiva pessoal. São livros que, na minha opinião, todo mundo devia ler, porque são muito interessantes e trouxeram para a minha vida contribuições que vão ficar para toda a vida, tá? Estou vendo aqui que a Gisele está falando que está ansiosa pelo livro da Renata. Ela fez um post com a edição nova e está muito especial mesmo. Tá? Vamos começar. O primeiro livro da vida
Eu sei que muita gente já viu o filme, não é todo mundo que já leu o livro, mas eu vou sim falar do Comer, Rezar, Amar, que foi um dos livros que mudou a minha vida. Eu tenho uma alazinha na minha estante que chama Livros que Mudaram a Minha Vida. E o Comer, Rezar, Amar foi um desses livros que eu li pela primeira vez em Belo Horizonte, uma colega de laboratório me emprestou, e eu li antes do filme, depois o filme com a nossa maravilhosa Julia Roberts veio, mas eu li o livro antes de ver o filme, porque o filme nem tinha sido lançado ainda. Na minha opinião particular, o filme ele trouxe uma visão exageradamente focada no lado romântico, como se dependesse apenas de ficar com o Felipe lá, que fosse realizar a Liz. Né? Esse livro escrito então pela Elizabeth Gilbert é um livro onde ela conta um ano da vida dela, passando períodos iguais em 3 lugares diferentes, começando na Itália, o comer, depois na Índia, o rezar, e em Bali, o amar. E aí as peripécias da vida da Liz, a Liz é muito bem-humorada, o livro é muito gostoso de ler. E o que eu acho, por que esse livro foi tão importante para mim? Por isso que eu quis trazer isso para vocês. No meu caso em particular, como eu disse, eu achei que o livro focou muito na ideia do romance, mas o filme, perdão, quando a gente lê o livro, no meu caso, foi por causa desse livro que eu comecei a meditar. Porque quando tem a passagem da Índia, ela tem umas explicações muito interessantes sobre os benefícios da meditação, o mecanismo e tudo mais, que aliás a Índia é a minha parte favorita do livro. No filme eu gosto mais da Itália, porque tem aquelas imagens lindas daqueles pratos maravilhosos, mas no livro, por ser um dos livros que mudou a minha vida, o rezar, o meditar, ali no caso da Liz, me inspirou muito a começar a meditar e a partir dali aquilo mudou a minha vida para sempre. A meditação hoje é uma coisa que eu gosto muito e eu devo muito às palavras da Liz nesse livro, que é uma delícia de ler. E ele, claro, vai convidar a gente também a ver a vida com prazer, que é a ideia da primeira parte, o prazer de viver em todas as suas formas, também no final essa busca do equilíbrio, que é lindamente falada aqui. E claro, o processo de cura dessa mulher que vinha de relações que mais a machucavam do que a curavam, a faziam bem, ela indo nesse caminho para encontrar a relação mais importante da vida dela, e não foi com o Felipe, foi com ela mesma. Esse encontro que ela tem consigo mesma é sensacional. Daí o Comer, Rezar, Amar é para mim um livro fundamental para a vida, ok? Eu não empresto livro. Tô vendo vocês falarem aí, eu não empresto, uma vez eu emprestei, eu não empresto livro, tá, gente? Uma vez uma amiga chegou, nossa, que livro maravilhoso, me empresta. Ela nem terminou de falar e eu falei, não empresto. Pelo menos eu sou da opinião que livro não se empresta. Ou você dá, ou você fica com ele. Então, esse é o primeiro, tá? Comer, Rezar, Amar, da autora Elizabeth Gilbert, um livro que inspirou o filme de mesmo nome, protagonizado pela Julia Roberts e o Javier Bardem. Vale o filme e o livro, tá, gente? Vale. Cada um tem o seu ponto de vista, que é bacana, sim, mas falando do livro em si, para mim é leitura obrigatória. Não me venha com esse papo, eu já vi o filme, eu entendo, por favor, não faça isso. E é um livro que eu já reli. E é interessantíssimo que você presta atenção em coisas diferentes quando você relê, como eu havia dito para vocês. O meu segundo livro, eu fiz questão, eu ia fazer isso mesmo, tá, gente? Eu trouxe um dos livros da lista de livros proibidos. Livros proibidos, censurados, ele não está exatamente proibido no Brasil, né? Mas livros que estão ditos aí como censurados naquela página lá daquele sebo famoso que vende livro pela internet. Falo com muito orgulho, porque quando eu li esse livro, foi uma época, acho que foi ano passado ou retrasado, que eu estava na minha jornada de ler clássicos. E aí eu peguei um que eu estava muito curioso, eu estava curioso com 2 de temática ligeiramente relacionada, que é a Madame Bovary, do Flaubert, e o meu maravilhoso amante de Lady Chatterley,
O autor é o David Herbert Lawrence, que é muito conhecido como D.H. Lawrence, que está aqui no livro, né? O Amante de Lady Chatterley, que tem um filme. Foi feito o filme dele recentemente, muito bom, tá? O filme ali não é para você ver o filme e falar que entendeu o livro, não é isso. Mas é um filme que ficou muito bonito o modo como eles construíram a partir do que vem no livro, né? Então, O Amante de Lady Chatterley é um livro que foi lançado em 1928 e um livro que só foi autorizado a publicação no Reino Unido em 1960, porque ele escandalizou a sociedade por causa dos detalhes que são dados no romance que a Connie, a Constance, ela tem com o guarda-caça da propriedade do marido dela. Ela casa com... né, o marido dela vai para a guerra e ele volta paralítico. E aí, com o tempo, acaba que ela desenvolve. É muito mais complexo, tá? Lindamente complexo. A Connie acaba se envolvendo com esse rapaz, que é o guarda-caça, e são cenas tórridas, descritas com detalhes. Nada demais, tá, gente? A gente acha que é uma coisa absurda, eu achava que era um horror. Na hora que eu li, eu falei, é isso aqui que causou escândalo na sociedade? Isso fala muito da sociedade, né, gente? Então, o Amante de Lady Chatterley, ele vai contar essa história da Constance, que ela casa e o marido dela, infelizmente, volta ferido da guerra, da Primeira Guerra, e paralítico. E aí, com o tempo, ela vai se aproximando do Mellors, que é o guarda-caça da propriedade, e tem um romance com ele. Quando eu vi esse livro na lista de livros censurados, eu dei uma gargalhada. Eu falei assim, mas é claro que esse livro vai ser censurado. E sabe por quê? Porque a gente está falando, agora eu vou ser bem direto na minha crítica social aqui. A gente está falando de uma mulher que dá vazão aos desejos, uma mulher que tem opinião, uma mulher que vai e faz o que ela quer e não pergunta para os homens ao seu redor o que ela pode ou não pode fazer. Mas a gente está falando de uma sociedade ainda bastante restritiva, o que torna a Connie ainda mais maravilhosa no que ela vive, nesse sentido de ser essa mulher que se permite viver o que ela quer. Isso está muito alinhado com o tanto de porcaria, com o perdão da palavra, que a gente tem visto nas notícias atualmente. Vocês devem ter ficado sabendo dos acontecimentos que estão tendo aí com violências ligadas à mulher no nosso país. É uma coisa absurda. E aí eu fiz questão de trazer o Amante de Lady Chatterley, porque a Connie representa essa mulher que é um perigo. Uma mulher que pensa, uma mulher inteligente, uma mulher que vai e faz, uma mulher que assume o próprio desejo e desafia as normas sociais. Nada mais atual do que a gente está vivendo hoje. E aí eu fiz questão de trazer o Amante de Lady Chatterley. E eu tenho uma curiosidade ótima. Esse livro, pasmem, ele se chamaria Ternura. O autor, o Lawrence, no final, ele fala um pouco sobre como que seria o livro, o título original, que seria Ternura. Porque olha que coisa interessante. As pessoas se focam muito nas cenas mais quentes que são descritas entre a Connie e o Mellors e esquecem da ternura que os dois têm um pelo outro, que está além do ato ali, né? E o autor comenta isso, que uma das ideias originais para o título era ternura. Isso me chamou muita atenção, principalmente porque quando eu peguei o livro para ler, eu estava todo assim, meu Deus, lerei coisas aqui do Arco da Velha. E aí quando eu li, eu falei, é isso? É isso que estava escandalizando tanto? Enfim, e aí eu achei pertinente trazer essa curiosidade para vocês. Um livro sensacional, sensacional. Que tem assim passagens icônicas, memoráveis para a gente refletir para a nossa vida, sejamos nós mulheres ou não. E uma coisa interessante sobre o Amante de Lady Chatterley é que ele faz parte então dessa lista de livros censurados e eu vou comentar alguns outros títulos que tem nessa lista. Olha que coisa interessante e muito sintomática do que a gente tem vivido, digo isso com tristeza nos dias atuais. Olha quem está lá na lista.
1984, do George Orwell, junto com a Revolução dos Bichos dele. Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Fahrenheit 451, os três são distopias muito conhecidas, sendo que o Fahrenheit 451 é um livro muito importante nesse sentido da censura, porque é um livro onde os bombeiros eles não apagavam incêndios, eles queimavam livros, eles queimavam obras, era a missão deles. Muito faz a gente pensar no 1984, quando o vocabulário vai sendo mudado para as pessoas não terem repertório mental para pensar e questionar, né? A gente vai ter nessa lista simplesmente um livro essencial para os dias de hoje, que é o Conto da Aia, da Margaret Atwood. A gente vai ter Capitães de Areia, do Jorge Amado. A gente vai ter, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, o Madame Bovary. Eu fiquei chocado em ver que o Apanhador no Campo de Centeio também faz parte dessa lista. Enfim, é uma... Desculpa, gente, mas é uma sequência de absurdos que eu olho para aquilo e falo assim, gente, não pode, isso aqui deve ser piada. Mas isso é muito sério, eu tô rindo aqui, mas é de nervoso, tá, gente? Por quê? Quando a gente pensa em distopias, como o próprio Conto da Aia, o 1984, o Fahrenheit 451, a gente vai estar lidando com realidades que são distópicas, mas que a gente está vendo muitos aspectos parecidos na nossa sociedade de hoje, 2025, com sintomas aí de verdadeiros retrocessos. Eu já falei do negócio da violência contra a mulher, não só contra a mulher aqui no Brasil, outras violências que o Brasil tem o triste recorde de que a gente devia ter vergonha como país por a gente ter certos recordes, como esses recordes de violência contra a mulher, ok? E agora, essa coisa, aconselho vocês a comprarem todos, eu vou comprar todos. Eu quero ter agora, eu não vou me aguentar tendo a minha ala de livros proibidos na minha biblioteca, tá? Só digo isso. Tá bom? E eu finalizo com os livros para a vida, com um livro que é muito importante por mais de um ponto de vista, que vocês já devem ter me ouvido falar em algum momento. Eu estou trazendo uma das obras mais importantes e clássicas da grandíssima obra do Tolkien, que é O Hobbit. Eu estou aqui com essa edição que é ilustrada, maravilhosa. Então, nesse livro, que também tem uma sequência de filmes, o Tolkien, que criou, né, o Tolkien, um filólogo, professor, conhecidíssimo pela obra O Senhor dos Anéis, ele traz no Hobbit uma obra de fantasia, um livro de ficção do tipo fantasia, que ele vai contar uma jornada de uma personagem muito especial, que é o Bilbo Bolseiro, quando ele sai do condado dos hobbits, da sua casinha muito confortável, muito gostosa, para viver grandes aventuras, para ajudar os anões a recuperarem a casa deles, o lar deles. E aí tem todas as peripécias que o Bilbo passa, conta-se a história do momento que ele encontra o Anel, e ele vai... a obra do Tolkien, eu sou muito suspeito para falar, mas falando especificamente do Hobbit, a gente vai ver um livro que trata de amizade, um livro que trata de valores tão bonitos como a amizade, como a lealdade, como a busca por se fazer o que se acredita como certo. Então é muito precioso, e tudo que vai acontecendo ao longo do livro mostra isso pra gente. E aí eu quis trazer, porque tem uma parte muito bonita, que é um dos tópicos que eu acho mais bonito no mundo dos hobbits, que é a simplicidade, esse elogio da simplicidade. É uma fala que no filme também aparece, já para o final do livro, é uma fala que o rei, o que vai se tornar, né, o rei dos anões, que é o Thorin Escudo de Carvalho, e na hora que ele está se despedindo do Bilbo no final, ele comenta assim: há mais bem em você do que sabe, filho do gentil oeste. Alguma coragem e alguma sabedoria mescladas em boa medida. Se mais de nós, prestem atenção, se mais de nós dessem valor à comida, à alegria e às canções acima do ouro entesourado, este seria um mundo mais feliz. Mas, triste ou feliz, devo deixá-lo agora. Adeus.
Eu achei lindo trazer isso para vocês, porque para mim esse é um dos pontos altos do Hobbit para a vida, para a nossa vida. Eu estou falando aqui de livros para a vida. Essa coisa dele... tem um outro momento que o Bilbo o Thorin vai perguntar para o Bilbo, por que você voltou para ajudar a gente? E aí o Bilbo vai comentar, olha, eu realmente gosto da minha casinha, dos meus livros, da minha comida, dos meus cafés da manhã, porque os hobbits tinham 2, né? Mas eu estou aqui porque vocês não têm um lar, e eu quero ajudar vocês a terem um lar. Essa coisa do lar é muito bonita na visão dos hobbits, que o Bilbo traz dessa forma tão bonita, e nessa obra o Tolkien traz também. E a obra do Tolkien, ela é muito mais ampla que isso. Eu finalizo agora, estou indo para o final da nossa conversa, falando de como que a perfumaria como que a literatura pode ajudar a gente na nossa criação de perfumes. E o primeiro ponto, é claro, as inspirações de personagens. Você pode, eventualmente, criar um perfume que seja um perfume para a personagem. Ou então um perfume que é descrito sendo usado por uma personagem. Tem uma personagem que chama Yennefer de Wengerberg, da série The Witcher, que o cheiro dela é mencionado como um acorde de lilás com groselha. Olha que legal. A gente vai ter vários livros que vão trazer passagens aromáticas que podem inspirar a gente, seja pela passagem aromática literal, que pode dar um acorde, ou pela personagem, ou por uma descrição de um local. Isso pra gente, na perfumaria, estou falando da ficção e da poesia, no ponto da inspiração. É o primeiro momento com exemplos, e eu estou aqui com um acorde que eu vou partilhar com vocês. Esse acorde eu tive a ideia dele hoje de manhã, eu estava lendo um livro, e aí esse livro, a moça lá, o padrinho dela falece, e para preparar a casa, ela manda forrar o chão da entrada com folhas de cravo e de laranjeira. Na hora que eu li aquilo, eu falei, gente, isso dá um acorde, porque cravo, folhas, a gente tem óleo essencial. E pitigram, que é a folha da laranjeira, a gente tem óleo essencial. Então o acorde que eu vou trazer para vocês, que eu nunca parei para pensar no quão brilhante era essa composição, é o acorde de cravo da Índia com pitigram. Maravilhoso! Não sei se vocês já fizeram essa combinação. Na hora que eu senti o cheiro, eu falei, por que eu não pensei nisso antes? E aqui uma inspiração de acorde que eu deixo para vocês a partir desse livro. Para vocês terem aí um gostinho do que isso pode representar, né? Vocês podem pegar uma poesia, um haikai, e perfumar esse haikai, essa poesia, ou esse livro, não importa se é prosa, se é poesia. E nesse movimento aí da literatura inspirando a perfumaria, eu já quero deixar avisado para vocês não perderem por nada neste mundo a nossa conversa de quinta que vem, porque esse universo do Tolkien que eu estou trazendo aqui hoje, representado pelo Hobbit, na semana que vem eu vou trazer para vocês uma coisa que vai acontecer, que tem o mundo do Tolkien como inspiração e tem a perfumaria também como inspiração, para poder contar para vocês sobre o evento presencial da FSA de 2026. O primeiro deles, que tem aí alguma coisa ligada ao mundo do Tolkien, correlacionando com o mundo da perfumaria. Quem gosta desse universo vai adorar o que está chegando, por isso não perca, estou dando aqui um pequeno spoiler. Na semana que vem eu vou contar tudo e vai ser maravilhoso, porque vai ser uma jornada olfativa, sensorial e épica, cruzando a literatura do Tolkien principalmente, com o nosso maravilhoso mundo dos perfumes. Aqui na FSA, essa ideia de literatura e perfumaria já é velha conhecida de vocês, até na frase que eu sempre digo, ensinando a contar histórias com cheiros, porque os cheiros eles podem sim nos ajudar a contar as nossas histórias de vida, trazendo memórias, trazendo imagens, né? Então, vi que vocês gostaram aí do acorde, já façam isso depois. Vocês podem usar o eugenol também, vocês podem usar o cravo botões, mas quem tiver o cravo folhas e o pitigram vai ter a ideia original, né?
Fica muito gostoso e assim, quando eu senti o cheiro eu falei, gente, como que eu não pensei nisso? Maravilhoso, né? E aí, então, já deixo vocês curiosas e curiosos para a nossa conversa de semana que vem, que se preparem, vai ser apocalíptica, babilônica, como diz a minha amiga Pan. Certo? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa conversa. Vocês foram partilhando aí coisas ao longo do que a gente foi falando aqui, de livros que vocês conheciam e não conheciam. Isso me deixa muito feliz. Mas a minha reflexão mais importante, que eu queria muito que ficasse na cabeça de vocês... Ô Estela, não, o Tolkien não inspirou o Galahad. O Galahad vem de outra coisa, inclusive eu contei isso no Sarau Olfativo, sabe? O Galahad não é inspiração do Tolkien. Teve um outro perfume que eu fiz que eu ainda não apresentei para vocês, ano que vem eu posso fazer isso, que é inspirado diretamente na obra do Tolkien. Mas o Galahad não. Maria Célia, pode usar o cravo-botões, sem medo de ser feliz, tá? Não, o Galahad não foi inspirado pelas brumas de Avalon, também não. O Galahad não foi inspirado por livro nenhum. O Galahad foi inspirado na própria personagem, sabe? Ali eu não li as obras ligadas à mitologia arturiana para poder criar o Galahad. Ele foi um ponto de vista muito particular meu, a partir de um ponto de vista que eu queria trazer sobre o Galahad. Quem viu eu apresentar o Galahad entendeu direitinho o que eu quis dizer. Tá bom? Assim, o ponto mais importante que eu gostaria que ficasse para vocês, que estão me vendo aqui agora e que vão me ver depois, é da urgente necessidade que a gente tem de voltar a ler e de estimular a leitura. Recentemente eu fiquei mega feliz, porque eu tenho um sobrinho de 12 anos, o Enzo, e há alguns meses atrás a gente estava indo para Ouro Preto, eu, ele, meu irmão e minha cunhada, e eu fiquei sabendo que ele estava gostando de ler. Eu fiquei louco, né? Aí eu sabia que tinha um livro que ele queria ler, mas aí eu já perguntei para ele se eu podia dar de presente as Crônicas de Nárnia, e ele gostou da ideia. Aí mais rápido eu comprei as Crônicas de Nárnia e dei de presente para ele, porque a gente tem que aproveitar quando as crianças têm essa abertura, né? Então, para a gente estimular, mas assim, eu não sou daquela opinião que a gente tem que trazer isso só para as crianças, não. Todo mundo merece a magnificência do que é a leitura na nossa vida. Você vai começar a ler um livrinho pequenininho, um romance, bem água com açúcar, tá tudo bem, não tem problema nenhum, não tem censura nenhuma com relação a isso. E com o tempo você vai descobrindo qual é o estilo que você gosta mais, você vai abrindo aqui e ali para poder ler outros estilos diferentes. É isso que importa. Estimulem a leitura na vida de vocês e na vida de quem vocês conhecerem e se abrir a isso. É urgente. Esse tanto de porcaria que a gente está vendo aí, esse tanto de violência e estupidez que a gente está vendo, é muito consequência de pouco pensamento crítico, de pouca empatia, e a literatura ajuda muito a gente nesses dois sentidos, ok? A S. Damascenos, querida, não sei seu nome, coloca aí. O S é de quê? Para eu poder saber, mas vai ler sim, Madame Bovary, que você vai gostar. Olha que bacana o caso da Estela. Ó. Ela leu aos 13 anos os livros Helena e Dom Casmurro, por inspiração da mãe dela, que ela tinha uma linda coleção de capas duras, ela era apaixonada. Olha que legal. Eu, na época do vestibular, eu lia muitas obras que me chamaram a atenção. Teve uma que eu gostei muito, que chama Lucila, que eu gostei muito. O Alto da Compadecida, uma delícia, enfim. Ah, não é com S, é Ágata. Ó, Ágata, então lê sim. Assim, se você não leu O Amante de Lady Chatterley, você vai achar talvez a Lady Chatterley mais interessante do que a Emma Bovary, no sentido dessa mulher que, enfim, leia os dois e depois me conta o que você achou, tá?
Maria Célia está falando de outro, sim, que é muito bacana, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Exatamente, excelente lembrança. Aí, ó, olha a Ágata, olha que coisa maravilhosa. A Ágata tá contando que o nome dela é Ágata, olha que lindo isso. O nome dela é Ágata porque a mãe dela é fã de Agatha Christie. Que coisa maravilhosa. Obrigado por partilhar isso com a gente, tá, Ágata? Tá bom, pessoal? Então, ó, eu espero realmente que vocês aproveitem tudo isso que eu trouxe aqui. Eu trouxe com muito carinho, porque eu achei que estava na hora de acabar com essa. Não vou falar a palavra, depois que eu vi essa coisa de livros censurados, livros proibidos. A gente brinca sobre isso, mas como eu mencionei, algumas distopias começaram assim, com a gente não levando a sério esse tipo de bobagem quando ele começou a acontecer. Tá bom? Então é isso. Aproveitem todas essas indicações, tanto para quem estuda perfumaria, todos eles servem para estudante de perfumaria, tá bom? Seja por um caminho da técnica ou por um caminho da inspiração. Leiam todos e leiam mais, né? Porque é muito especial, muito bacana. Então é isso. Obrigado pela companhia de vocês aqui. Muito obrigado por quem vai ver depois. E não se esqueçam que a gente tem um encontro quinta da semana que vem para eu falar dessa grande novidade que vai acontecer. Vocês vão adorar saber os detalhes desse evento de 2026 que vai aí linkar esse mundo magnífico do Tolkien com a perfumaria. Não deixem de assistir, tá bom? Eu vejo vocês então, ó, um bom fim de semana, claro, e vejo vocês na semana que vem. Abiantou.